Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola e atenção Santa Catarina, demais comentaristas, galera que tá na internet ligadinha no programa. Ganhamos uma vinheta, agora é a hora da entrevista coletiva. Que é isso, ó. Estamos recebendo, já tá aqui do meu lado, Emerson Cris, atual treinador técnico do Próspera, mas como jogador passou pela Chapecoense, lembro dele, Joinville, Paraná, Sport, Bahia, Gama, também jogou nos Emirados Árabes. Como técnico, também na Chape, Concórdia e agora defendendo aí as cores do time da raça. Esqueci alguma coisa, Emerson? Nesse breve currículo de apresentação, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, falando com vocês. Foi uma carreira um pouco extensa aí, né? Além daquilo que eu imaginava, mas você lembrou de todos os fatos aí. Legal demais. Emerson, você já está acostumado, né? Como é que vai funcionar? Cada comentarista vai te fazer uma pergunta, né? Como uma entrevista coletiva, e a gente faz um giro com todo mundo. Temos um tempo. A gente faz um segundo giro, não precisa. O senhor tem muito conhecimento, não precisa esticar muito nas respostas. Vamos começar com uma lenda, de lenda para lenda. De Badá para Emerson Cris. Oh, que prazer, que honra. Um grande abraço para o Emerson Cris, um dos amigos que eu fiz aí no mundo da bola. Grande profissional, grande ser humano, foi muito bem aqui na Chapecoense como jogador e também como treinador da base e do profissional. Fez bons trabalhos aí. Inclusive o Emerson, desses jogadores que estão hoje no plantel da Chapecoense, muitos passaram pela tua mão na base da Chapecoense. Qual é o sentimento de ver esses meninos aí que hoje estão no profissional e que trabalharam contigo na base da Chapecoense aqui? Prazer em vê-lo, é sempre um prazer muito grande falar com um amigo. Boa tarde, Badá. Poxa, você não tem noção, a admiração, o respeito que eu tenho por ti. É como você mesmo disse, é claro que existe essa relação, né, comissão técnica, atleta, com a imprensa, mas você ultrapassou essa barreira, posso considerar meu amigo, né, e fico feliz demais de estar participando do programa com você aí. Bom, mas enfim, eu assisti o jogo ontem, né, fico muito feliz, né, que fiz parte dessa reconstrução da Chapecoense, digamos assim, né? Então, naquele período muito difícil ali, que a Chapecoense atravessou, eu tive uma participação com os atletas jovens, eu era da categoria de base. Então, hoje eu vejo o Perotti ali, o Fernando, lateral esquerdo, o Lima, Roney, Guedes, enfim, tem vários atletas ali, né, que passaram por minha mão e alguns já estão em outro patamar também. Mas é muito feliz demais e ver também, né, o Ney Maidana, ali Gilson Kleina, que eu também trabalhei junto e eu vejo que eles estão fazendo um ótimo trabalho e a Chapecoense vai voltar no seu devido lugar. Legal demais. Do Oeste a gente vai para Joinville, a pergunta é da Drica Evarini. Boa tarde, Emerson. Badá trouxe aí, né, o teu passado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o presente, né? O Próspera perdeu o primeiro jogo aí dessa Série D para o Cascavel, que já fez uma ótima campanha na Série D do ano passado, né? Foi aí o vice-líder do primeiro grupo da fase classificatória no ano passado e tem um desafio muito importante também amanhã contra o Aimoré, que venceu também na estreia o Marcílio Dias. E amanhã vai jogar de portões fechados por uma questão estrutural aí do estádio no sul do estado. Queria que tu falasse como é que tá o Próspera para essa Série D. A gente sabe o quanto é difícil. Nós aqui do Norte sabemos bem o quanto é difícil. Inclusive, quero te confessar que eu queria essa vaguinha do Próspera, né? Ficou com vocês. Como é que o Próspera tá se preparando aí para esse jogo de amanhã e para essa Série D? Bom, vamos ser bem realistas, né? A gente sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando aqui. É um trabalho bem humilde, bem pé no chão. A gente fez um jogo muito bom em frente ao Cascavel, né, que é um dos favoritos ao acesso. Tivemos superioridades em todos os quesitos, né, mas acabamos falhando em não fazer o gol e sofremos um gol ali no momento complicado do jogo. Mas enfim, a gente vem trabalhando forte dentro das nossas limitações. A gente tem um problema muito sério aqui, que é o mando de campo. Eu acredito que isso é o que faz a grande diferença na competição, mas é uma perspectiva muito bacana. Eu acredito que
num prazo muito curto, o Próspera vai estar figurando entre os grandes do estado. A partir do momento que a gente concluir as obras do estádio, do gramado aqui, a gente vai entrar num outro patamar. Por enquanto, a gente vai sofrer, é uma realidade dura, mas assim, tem muitos jovens atletas aqui com muito potencial de crescimento. Então, eu sempre trabalhei com atletas com esse perfil, e eu acredito que a gente, muito em breve, vai entrar num outro estágio a nível de competição. Emerson, pergunta que chega da internet pra você. Pergunta pro Emerson Cris se ele tá pintando a barba, porque o homem não envelhece um dia. Que bom, eu tava bem mais barbudo. A minha filha encheu o saco e falou: pai, você fica muito velho com uma barba muito grande. Aí eu dei uma tiradinha aqui, mas ainda bem, então. Bem pinta aí, estão falando isso. Tá bom. Pergunta do Fábio Machado pra você, Emerson. Emerson, prazer falar contigo, né? Acompanho muito também o teu trabalho, desde a época de jogador, como treinador. E a pergunta que eu vou te fazer, eu vou sair um pouquinho fora, né, do presente e tal. Eu quero tocar num outro assunto. Você é da época que o treinador era tudo, praticamente. Ele era o pai, ele era o psicólogo, ele era tudo. Hoje, com o futebol moderno, o treinador ele trabalha com outro time fora do campo. Fisiologista, psicólogo, nutricionista, enfim, uma série de profissionais. Mas até onde há ainda a necessidade da presença do treinador como ser humano, como pai, de botar a mão na cabeça de um atleta? Até onde é esse limite aí na tua avaliação? Boa, Fábio, uma ótima pergunta. Depende também do nível que você está. Eu acredito que tem... eu trabalhei na Chapecoense num período ali em que você tinha todo esse staff que oferecia uma condição de trabalho perfeita para os atletas, né? De preparação física, de análise de desempenho, de fisiologia, de fisioterapia, de psicologia, enfim. Então, alguns clubes hoje já te permitem você só se preocupar com o trabalho de campo. Então, acredito que nesses clubes o trabalho de campo é o que faz muita diferença. Agora, você... num nível que você tem que agregar outros fatores, você tem que ser um gestor muito categórico, muito importante dentro do sistema. Porque a gente sabe que tem que trabalhar com jovens atletas que não têm uma estrutura física adequada em alguns segmentos. Então, você tem que estar atento a tudo. E o trabalho, ele, com certeza, é o que vai fazer a diferença no final. Mas é óbvio que o futebol hoje evoluiu, então você tem que ter um respaldo da parte física muito grande, o calendário apertado, viagem, enfim, são vários fatores hoje. Mas aí você tem que, eu costumo dizer, você tem que avaliar primeiro o nível que você está, e aí você, dentro dessa avaliação, você saber agir corretamente. E você aí tem que partir para alguns outros fatores, que é como você disse, às vezes você tem que ser um paizão, tem que ser um psicólogo, tem que ser um parceiro ali dentro do clube, entender a realidade e fazer aquilo que te permite. Questão agora para você de Blumenau com o jornalista Emerson Luiz. Boa tarde, Xará. Como é que tu administra essa questão, Emerson, interna? Porque clube que não vende jogador, ele não sobrevive. E muitas vezes o treinador ele é pressionado a colocar jovens para jogar. Como é que é essa relação? Tu achas que é normal, é comum, mas tu tem jogadores mais experientes, tu tem os teus bruxos, como se diz, tu dá preferência. Como é que é essa relação no dia a dia? No teu entendimento, você como profissional? Como eu disse agora há pouco, você tem que entender a realidade do clube, né? Como eu vejo, né? O Próspera, a médio prazo, aí vai ser um dos grandes clubes de Santa Catarina. Porque tem um estádio, tem uma torcida apaixonada. Se você for... Teve um fato aqui que me chamou muita atenção, teve um mutirão recentemente aqui que a torcida, dirigente, todo mundo veio aqui para plantar a grama no estádio. Então, tem um pessoal ali que é apaixonado mesmo e abraçou a causa de corpo e alma. Então, a gente tem que entender o momento do clube. A gente tem que saber administrar muito bem isso. A gente entende que hoje o Próspera tem que trabalhar com jovens atletas, né?
porque encaixa nisso que você falou, a gente precisa negociar esses meninos, porque daí pode dar o grande salto de qualidade para um clube médio e pequeno, aí, uma venda de um atleta, um valor que entra, ele pode fazer uma grande diferença. Então a gente entende o processo, entende o momento que tá vivendo o Próspera e acredita num futuro próximo muito melhor. Então é a gente continuar trabalhando com os pés no chão, com humildade e trabalhar. Eu sempre falo para os nossos atletas aqui que o futebol tem uma receita que não falha, né? Em todos os setores, em todos os segmentos, né? Você tem que trabalhar, e é isso que a gente tem feito bastante aqui. A gente sabe dessa realidade dura que a gente vive no momento aqui, mas a gente não está fazendo sacrifício, nós estamos investindo, né, no nosso dia a dia, no trabalho aqui, e a gente sabe que daqui a pouco tempo a gente vai entrar num outro patamar. Legal, a gente está com tempo ainda, Emerson, voltar para o Oeste com o Badá te fazer mais uma pergunta. Pode fazer quantas quiser. Agora eu vou perguntar em relação ao Próspera, Emerson, porque durante o Campeonato Catarinense, eu me lembro que o Renato Semensati, nosso comentarista de Criciúma, comentou muito a respeito da dificuldade do Próspera, que teve uma semana decisiva que vocês tiveram que treinar, me parece que no estacionamento lá do estádio, enfim, com enormes dificuldades, não puderam jogar no Mário Balsini, que não oferecia condições. Qual que é o projeto do Criciúma, afinal de contas? O que a diretoria passa para vocês? O que o Próspera pretende no futuro? Já passaram pelas dificuldades maiores? O clube ainda vive a dificuldade que viveu durante o campeonato estadual? Assim, a grosso modo, Badá, tudo se passa pela condição de a gente poder jogar no Mário Balsini. A partir do momento que a gente puder jogar no nosso estádio, o nosso mando, aí você sabe que você tem ganho técnico, né, pelo conhecimento do campo, do estádio, e um ganho financeiro, né, que com a presença do torcedor e tudo mais, aí as coisas começam a se ajeitar financeiramente para o clube também. Então a gente vive uma realidade dura, né, no estadual. Todos os jogos, a gente fez jogos competitivos de igualdade com todos os adversários, com Avaí, com Figueirense, ganhamos, né, de Avaí, Figueirense, Chapecoense, contra o Brusque, foi 1-0 para o Brusque, mas um jogo em que nós fomos superiores. Então, mas futebol se resume a bola na rede, a gente entende isso também, né? Então, assim, a gente tem um time competitivo, mas a gente sabe que o detalhe ele faz essa grande diferença. E na minha visão, se a gente tivesse feito 2 jogos em casa, você sabe que isso faz uma grande diferença, a gente teria entrado numa outra situação. A gente não teve, outro problema é que a gente não teve uma sede fixa, né? Mesmo sendo fora, se a gente tivesse uma sede fixa, seria uma situação. Mas a gente jogou em Jaraguá, a gente jogou em Joinville, jogou em Florianópolis, jogou em Tubarão, jogou no Campo do Hercílio. Isso nos dificultou muito o nosso trabalho. Mas a imprensa também, a torcida, a diretoria entendeu o sacrifício que nós fizemos, né? E por isso que nós estamos aqui hoje, abraçando a ideia, né? E acredito que, como eu disse já, eu acredito que num breve momento aí a gente vai começar a colher os frutos. Nessa segunda rodada a gente volta então para Joinville, mais uma pergunta da Drica. E Emerson, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa questão da torcida, né? Você até comentou que no Campeonato Catarinense, diretoria, torcida, imprensa, a comunidade como um todo abraçou o Próspera, entendeu essas dificuldades, né, para que o time pudesse fazer um Campeonato Catarinense e até mesmo confirmar a participação na Série D. E nessa Série D, já vai jogar em casa, mas com portões fechados. Como que você sente aí a receptividade da torcida com relação a essas dificuldades e a esse distanciamento do próprio time do Próspera? Agora de última hora a gente teve esse último problema, né, que a gente ia adotar o campo do Tubarão como nossa sede, né, mas houve um problema muito sério aí, e aí ainda a gente conseguiu, né, manter o jogo no campo do Tubarão, mas de portão fechado. É mais uma situação que complica muito, né, o nosso rendimento. Alguns atletas ainda estão com dificuldade de regularização na competição. A dificuldade existe, ela é grande, mas é como eu falei, a gente está trabalhando forte com todas as nossas dificuldades. A gente enfrentou um dos gigantes da nossa competição e a gente enfrentou de igual para igual.
Agora nós temos esse jogo do Aimoré, que é um jogo muito difícil, que venceu o Marcílio Dias, que é um concorrente nosso aqui do estado. Então é jogo a jogo, trabalhando, pé no chão. A molecada vem ganhando experiência a cada dia. Eu falo para eles que isso aqui é a maior escola da vida e do futebol, né? Isso que a gente está passando aqui vai fazer com que eles cresçam muito dentro do cenário do futebol. Eles vão crescer como atletas e principalmente como homens. Legal, Emerson. Nós temos aqui na produção do programa um torcedor do Aimoré. Nosso Matheus Alves, ele torce pro Índio Capilé. Já cheguei para ele e falei, ei, amiguinho, torcer pro Próspera. Vamos torcer pra Santa Catarina aí, hein? Fábio Machado, é o Emerson? Emerson Luiz. Mais uma pergunta de Blumenau. Quero ampliar esse leque aí com o Emerson nessa profissão dele. A gente costuma exaltar tanto Klopp, Guardiola, mas os melhores do mundo estão lá. Os melhores estão lá. Aqui também com Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, essa onda de estrangeiros, enfim. Como é que tu vê esse momento aí, os treinadores brasileiros sendo, de certa forma, relegados a segundo plano, essa onda portuguesa, essa onda estrangeira? É claro que veio o técnico uruguaio, no caso do Medina, do Inter, que acabou caindo, técnico argentino, enfim. Como é que tu vê esse mercado, essa movimentação? Bom, enfim, eu costumo dizer, né, são alguns fatores. Eu tive a felicidade e o prazer de trabalhar fora do país, né? Eu joguei na França, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes. E eu peguei treinador francês, treinador português, treinador alemão, treinador tunisiano, e lá também existem treinadores competentes e treinadores que não são tão competentes. E aqui no Brasil, eu acredito assim, tem essa onda, mas estão vindo jogadores treinadores com currículo de seleções, né? Então, são treinadores com um gabarito muito grande. É claro que no futebol hoje exige uma leitura maior, uma leitura melhor. Como a gente acabou dizendo aqui, hoje num nível que alguns clubes se encontram, só a gestão não faz diferença, você tem que ter muito trabalho. Então a gente, há um pouco tempo atrás aí, você tinha que ser um gestor de primeira qualidade e depois um treinador, poderia ser num nível menor. Hoje não, hoje eu acredito que inverteu um pouco essa balança. Você tem que ser um treinador, porque você tem que entender os modelos de jogo, as estratégias que estão sendo criadas hoje. Então se você não tiver uma leitura, um padrão de jogo, uma situação que você possa enfrentar alguns adversários, você cria uma solução para resolver um problema dentro do próprio jogo, você fica para trás. A gente sabe que a realidade nossa ainda é muito dura, né, do futebol brasileiro, nos níveis menores, né? Mas eu acredito que essa capacitação ela está melhorando a cada dia mais. Hoje a CBF já propicia para a gente fazer cursos e a gente interage com muitos treinadores de outros países e aqui dentro também. Então, hoje essa acessibilidade a essas informações tem gerado uma situação bacana e crescimento de todos. Legal, a gente vai encerrar a entrevista então com a pergunta do Fábio Machado. Você, de repente, relembrasse o nome de um treinador que você, até hoje, na sua carreira, você coloca em prática aquela virtude, ou aquele exemplo, ou aquele modelo de um treinador que você trabalhou. Tem algum especial? A gente, hoje, né, como eu disse, tem um acesso à informação muito grande, né? Você tem aí modelos que a gente usa aí de Klopp, Guardiola, enfim, mas eu trabalhei graças a Deus eu tive essa oportunidade também de trabalhar com os grandes treinadores aqui do Brasil, como o Abel Braga, né? Geninho, Paulo Bonamigo, Caio Júnior, que Deus o tenha, né? Além de amigo e companheiro, foi meu treinador. Gilmar Dalpozo, que hoje se enfrentou aqui, Tencate, enfim. Mas eu sim, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito do Cuca, né? Eu trabalhei com o Cuca, ele é um vitorioso, ele pode ver que todos os clubes onde ele passou, ele sempre deixou um legado. No Santos foi vice-campeão da Libertadores, no Atlético Mineiro,
no Paraná Clube, onde a gente trabalhou. Então, todo clube que ele faz, ele sempre faz um bom trabalho e deixa um legado. Segunda-feira passada, agora, a gente tem um grupo da CBF, né, que é da Licença Pro, que a gente está fazendo agora, e ele foi o palestrante. Então, ele deu um show, todo mundo ficou encantado. É um cara simples, é um cara humilde, né, e ele fala a realidade. Esse negócio também da gente ficar enfeitando demais a situação, às vezes complica, né, e ele é um cara que ele fala aquilo que acontece e não esconde a forma como ele trabalha, que isso é bacana, e isso faz com que a gente cresça também. Emerson Cris, técnico do Próspera, batendo um papo ao vivo com a gente. Emerson, agradecer demais aí a resenha boa, né, dessa tarde de sábado. Sucesso pro Próspera aí, pra você na sua carreira aí, no restante aí da temporada. Muito legal te receber aqui, queremos receber mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, né, a gente fica feliz de participar e contar um pouco da gente, da nossa história e entender como é que funciona, né, o processo hoje em dia. As informações às vezes chegam de uma forma que não é tão verdadeira, e você tendo a oportunidade de você falar assim, as coisas ficam muito bacanas. Legal demais, conversamos com Emerson Cris, hoje técnico do Próspera, no nosso Entrevista Coletiva.